Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em capitalismo financeiro ou o que são instituições supranacionais? Se você quer saber um pouco mais, acompanhe essa aula. Pessoal, olá, eu sou o professor Sérgio Henrique, então por favor vem cá pessoal, se inscreve no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações das nossas atualidades, que vai ajudar muito o canal a crescer e produzir muito conteúdo para você. Então vamos lá? Pessoal, primeiramente, qual será a definição, a ideia central de capitalismo financeiro? É importante você se lembrar que o capitalismo é um modo de produção que evoluiu durante séculos. As suas primeiras manifestações datam depois das cruzadas. Você já deve se lembrar que lá na história nós estudamos que, após as cruzadas, ocorreu a chamada reabertura do mar Mediterrâneo e a partir daí começaram a ocorrer intensos fluxos comerciais entre a Ásia e a Europa. A partir daí, começaram a surgir rotas comerciais e nos encontros dessas rotas evoluíram feiras que se evoluíram para as cidades. Então, primeiro raciocínio. É importante que você se lembre que o desenvolvimento das cidades sempre está relacionado ao desenvolvimento da economia. Seja na Idade Média, quando ocorreu as primeiras formações de feiras comerciais, seja na época do século XIX e atualmente no século XXI, quando a industrialização se espalha e colabora com a urbanização do lugar. Então, pessoal, veja só, depois tivemos o capitalismo comercial do tipo mercantilista. É aquele que é totalmente controlado pelo Estado. A principal característica do mercantilismo é essa, que o Estado intervém profundamente na economia, concedendo monopólios, estabelecendo políticas mercantilistas colonialistas. Ou seja, todo país, naquela época, tinha a ideia de que para ser rico tinha que ter muito metal precioso, o metalismo. E como conseguiriam isso? Através da exploração de colônias, que também garantiriam o mercado consumidor para os produtos manufaturados feitos na metrópole. Beleza, pessoal? Isso continuou até o século XIX. Quando ocorreu a Revolução Industrial, espalharam-se as indústrias ao redor do planeta. É o período do imperialismo, que aí começam a realizar investimentos na África, na Ásia e a colonizar o interior. Para muitos analistas, o subdesenvolvimento africano está diretamente ligado a esse período da colonização. Lembrando que é um assunto muito complexo e existem muitas visões. Aquela que você vai mais encontrar nos seus vestibulares, no Enem, nos concursos, é justamente essa. Então, olha só, esta época é capitalismo industrial monopolista. O que será monopolista? É que nessa época tem uma coisa muito comum nos dias de hoje que se desenvolveu ali. As grandes corporações. É o nome que damos às multinacionais. Tem gente que não gosta desse nome, porque ao falar multinacionais, temos uma falsa impressão que a empresa pertence a múltiplos países, mas não. É de um país desenvolvido, que é o dono do capital e da tecnologia, e a empresa é tão grande que transcende o Estado, ela é maior que o Estado. E aí ela é transnacional, beleza? Então as transnacionais, como hoje nós chamamos, surgiram lá no 19 até a Segunda Guerra Mundial. Naquela época o nome era trusts, né? Eram grandes conglomerados capitalistas que se juntavam para realizar grandes empreendimentos industriais, grandes obras de construção civil na Ásia e na África. E aí, o que é um trust? É a origem dessas multinacionais. Uma empresa se funde com a outra, uma empresa se funde com a outra, uma empresa se funde com a outra, formando um enorme conglomerado e uma indústria de capital anônimo que vai operar na África ou na Ásia, ou seja, em outro continente. Pessoal, os trusts são considerados um monopólio porque é quando um grupo empresarial ele controla toda uma cadeia produtiva. Por exemplo, imagine que uma empresa, vou dar o exemplo da Nestlé, uma empresa de produção de cacau se funde com uma de produção de açúcar, que se funde, né, com uma outra que vai embalar e distribuir isso com uma logística mundial. Aí fundem todos esses conglomerados, formam uma só indústria e temos um trust. A Nestlé, hoje uma das maiores transnacionais alimentícias do mundo, surgiu há um bom tempo como um trust neste modelo que eu acabo de descrever para vocês. Perceba que toda a cadeia de produção do chocolate, do cacau até o produto final, pertencia a um só grupo, é o trust. Também é nessa época que surgem os cartéis. Cartéis são empresas que se unem para monopolizar o mercado e jogam o preço lá em cima. Este controle
é considerado muito ruim para o funcionamento do mercado e para a livre iniciativa. Por isso que trusts e cartéis, em boa parte do mundo, eles são legislados como práticas ilegais. Então, olha aí, falando agora do capitalismo financeiro. Pense, os monopólios cresceram, aí as operações ficaram muito complexas, existentes em vários países ao mesmo tempo, que produzem pequenos componentes. Cada vez mais um produto é fracionado e as operações são globais e complexas. Para isso, é necessário, claro, todo um serviço financeiro, bancário. Só que as empresas são tão grandes que passou a valer a pena elas fundarem seu próprio banco e não mais contratar um banco terceiro. Então, podemos de forma muito simples, vamos anotar que capitalismo financeiro, de forma esquemática, é a fusão do capitalismo industrial monopolista com o capital bancário. As grandes transnacionais hoje elas possuem, como já mencionado, seus próprios bancos. Por exemplo, o Banco Ford. Por exemplo, o Banco Mitsubishi. No Brasil, nós temos o Banco Votorantim. Então, no capitalismo financeiro, as instituições mais importantes e poderosas são as transnacionais, como já sabemos, são maiores e mais poderosas que o Estado. Os grandes bancos, as bolsas de valores e instituições financeiras gerais. Um banco pode ser uma instituição financeira, mas aqui nós nos referimos às instituições supranacionais. Você sabe o que é isso? Então, é simples. Nacional está restrito ao território de um país. Supranacional é além das nações. Então, instituições financeiras supranacionais são aquelas que não pertencem a um país em específico. São instituições globais, internacionais e todas elas ligadas à Organização das Nações Unidas. Então, fique atento. A ONU, ela foi criada em 1945, na Conferência de São Francisco. Um ano antes, foram criadas as instituições financeiras globais que foram conectadas à ONU. Quais são elas? É o FMI, o Banco Mundial e o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. A conferência, em 1944, que foi feita para criar essas instituições financeiras supranacionais, com o objetivo de manter a economia mundial após a Segunda Guerra, foram criadas numa conferência que eventualmente pode cair numa prova, que é a Conferência de Bretton Woods. Então, de olho na tela e anote esse importante nome. FMI, você já sabe. Fundo Monetário Internacional. Banco Mundial. Ou o BIRD. Vou colocar aqui com vocês. Olha, o Banco Mundial e o BIRD estão ligados às mesmas grandes instituições e devemos incluir aqui a OMC, que tem sido muito falada nos meios de comunicação, principalmente devido à briga entre os países emergentes e os desenvolvidos. Nos últimos momentos, a OMC tem se ocupado muito das brigas comerciais e tarifárias entre Estados Unidos e China. Olha só, essas instituições foram criadas em qual conferência? 1944, Conferência de Bretton Woods.
nela, resolveram a reconstrução da economia mundial após a Segunda Guerra. E aí foi quando o dólar tornou-se a moeda internacional, dolarização da economia mundial. Até então, a principal moeda era a libra esterlina, porque até a Segunda Guerra Mundial a principal potência era a Inglaterra. Nesse momento, estabeleceu-se que o lastro dos países, ou seja, as reservas que eles devem possuir no Banco Central, passariam a ser também em dólar. Antes disso, era o lastro ouro. Deixou de existir e passou a ser o lastro dólar. O que é isso? Lastro é o nome que nós damos para as reservas de cada país. Imagine o seguinte: o país possui um banco central que é o responsável, junto com a Casa da Moeda, de emitir as cédulas, as moedas em geral. E aí, se somarmos todo o dinheiro que foi impresso, somarmos todos os valores, ele tem que ser equivalente às reservas guardadas no Banco Central. Por exemplo, se é impresso 1 milhão em moedas, o Banco Central deve possuir 1 milhão de reservas. Se forem impressos 10 milhões, você tem que ter 10 milhões em reservas. E aí, antes essas reservas eram em ouro e passaram a ser em dólar. Mais uma forma de valorizar e aumentar a importância dos Estados Unidos no cenário pós-Segunda Guerra Mundial. Então, de novo na tela comigo, venha lá. O lastro passou a ser em dólar e, veja, estabeleceu-se a paridade ouro-dólar. O que é a paridade ouro-dólar? Um dólar passa a equivaler a uma onça de ouro, tá? Não se preocupe exatamente com as medidas, os valores. É importante você saber que estabeleceram uma paridade entre um dólar e uma onça, ou simplesmente lembrar que o dólar foi atrelado ao valor do ouro. Tudo bem, pessoal? Claro que nesse momento, as instituições internacionais, supranacionais, ou seja, não são de nenhum país, elas possuem cotas. Cada país possui uma diferente participação, que, entre outras variáveis, está diretamente ligada ao produto interno bruto do país, ou seja, ao total da economia, o PIB. Dessa forma, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos terão um poder diferenciado em relação aos outros países. O Fundo Monetário Internacional foi criado para realizar empréstimos a curto prazo. Enquanto o Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, criados para empréstimos a longo prazo. E fique atento que, olha só, pessoal, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Foram eles, foi a instituição responsável pela aplicação do conhecido Plano Marshall. Você lembra o que é? Foi o projeto de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Além do Plano Marshall, que foi a reconstrução da Europa, também realizaram o Plano Colombo, que foi o financiamento para a reconstrução da Ásia após a Segunda Guerra e tentar impedir o avanço do socialismo. A Organização Mundial de Comércio, ela é, assim como estas outras instituições, influenciadas pelo pensamento neoliberal. O neoliberalismo, ele prega a intervenção mínima do Estado na economia, diminuindo, retirando todos os considerados entraves comerciais. Então, qual que é a missão da Organização Mundial de Comércio? Estimular a liberalização
da economia global. E veja que, para tentar alcançar esse objetivo, a liberalização da economia global, uma das principais atividades é justamente o combate ao protecionismo, ou seja, medidas como impostos altos, barreiras fitossanitárias, entre outros, como, por exemplo, os subsídios agrícolas. E aí, você já sabe que toda vez que dois países entram em conflito comercial, qual é a instituição que vai tentar fazer a mediação entre os dois? A OMC. Sempre ela tenderá a considerar correto o país que estiver de acordo com os princípios liberais e que não praticam o protecionismo. Então, olha só, você vai lembrar que há uma briga entre os interesses dos países emergentes e os países desenvolvidos. Qual que é esta briga? É um assunto que despenca nas provas, pessoal. Basicamente, é muito simples. Eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos e os seus subsídios agrícolas. Já ouviu falar? É uma forma de protecionismo indireta. Lá, o Estado, que normalmente está sempre atrelado a ideias de diminuição do protecionismo, ele não aumenta os impostos dos produtos importados. No entanto, ele cria linhas especiais de crédito, financiamentos e todas as facilidades para o produtor norte-americano, de modo a reduzir seus custos e tornar os seus produtos mais competitivos. Como o Estado subsidia a produção agrícola para ela diminuir o custo, diminuir, portanto, o preço e se tornar mais competitivo, o Estado está tomando uma medida protecionista que atrapalha o comércio internacional de outros países. Por exemplo, os subsídios agrícolas dos Estados Unidos para o algodão, para a soja, para o milho, para a laranja, atrapalha diretamente as exportações da China e também as exportações do Brasil. Então, nós já temos vários processos lá na Organização Mundial de Comércio sobre a laranja, sobre a soja, sobre o algodão. Já foram deliberadas posições favoráveis ao Brasil no caso da laranja e do algodão. Agora, fora os subsídios agrícolas, que são o ponto central da briga entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, você deve se lembrar da recente briga tarifária, por isso, uma guerra protecionista entre Estados Unidos e China, que foi todo o ano de 2019, começou em 2018, se estendeu por aproximadamente 1 ano e 7 meses. Então, vamos anotar? De olho na tela e coloque aí esses detalhes. A principal briga dos desenvolvidos com subdesenvolvidos são os subsídios agrícolas, dados pelos Estados Unidos, também pela União Europeia. Só que os casos que normalmente são mais cobrados são os norte-americanos. E guerra comercial EUA, China. Ao falarmos de toyotismo, estamos falando do auge da terceira revolução industrial. Outro nome para nos referirmos é acumulação flexível de capital. Já ouviu falar essa expressão? Acumulação flexível tem a ver com a descentralização produtiva. Por quê? Olha só, antigamente falávamos que a produção era rígida, vertical e rígida. Como assim? Uma fábrica nos Estados Unidos tinha o seu desenvolvimento tecnológico, a criação, no mesmo lugar que estava lá o grande parque industrial, que, para você ter uma ideia, cara, a Ford chegou a ter fábricas com 40 mil funcionários. Isso é uma cidade, pessoal, uma coisa assustadoramente gigantesca. Este é um perfil tecnológico do tipo fordista, que eram muitas fábricas gigantescas, enormes, com grandes operariados,
que trabalhavam em linhas de produção, que é a palavra-chave para falarmos do Fordismo. Só que na terceira revolução industrial, todo esse processo foi modernizado. As linhas de produção continuam, só que não mais são ocupadas por seres humanos e sim movimentadas por máquina. Então, falar de toyotismo é falarmos de uma profunda modernização tecnológica e a robotização. É a ideia tecnológica que está por trás de toda a modernização agrícola, industrial, que tem como principal impacto o desemprego tecnológico. Ou seja, quando o trabalho humano é substituído definitivamente pelo trabalho de uma máquina. Então, observe aqui na nossa tela exemplos de dois perfis industriais. Aqui no primeiro, nós podemos observar uma fábrica da Ford na década de 20. Essa fábrica em River Rouge, cara, 120 mil operários. Uma fábrica, 120 mil operários, uma fábrica mais operários do que muitas das cidades pequenas que nós temos no Brasil, cara, olha só. Perceba que os parques industriais são gigantescos. Então, aqui, a produção rígida. Como assim? A produção é localizada. Tanto o desenvolvimento do produto e sua fabricação. Agora, a partir da década de 70, surge o toyotismo, lógico, numa fábrica da Toyota. E você já sabe como chamamos? Acumulação flexível, cuja principal característica é a descentralização da produção. Ou seja, nos países desenvolvidos ficam concentrados os capitais e as tecnologias, né? Por isso que são chamados sociedades do conhecimento e estão em profunda desindustrialização. Guarde outra dica. Como as fábricas, devido ao toyotismo, puderam procurar os lugares com maiores vantagens locacionais, da década de 70 para cá, ocorreu uma transferência tão grande das indústrias para os países emergentes, principalmente Índia e China, e também Brasil, por exemplo, e México na América Latina. Cara, transferiram tantas fábricas que os desenvolvidos passaram a se desindustrializar. Então, uma questão fabulosa que eu já vi de segunda fase, estava comentando um dos impactos dessa desindustrialização nos desenvolvidos. Vamos anotar? Olha só, nós já sabemos que toda vez que há desenvolvimento econômico, há o desenvolvimento urbano, correto? Agora, se ocorrer o contrário, também teremos impactos na urbanização. Então veja só, as cidades, principalmente do Nordeste dos Estados Unidos, que é a região de industrialização pioneira, segunda Revolução Industrial norte-americana, lá na Califórnia já é o quê? Só a terceira Revolução Industrial, só toyotismo, telecomunicações, o que há de mais moderno, né? Então olha só, lá no Nordeste dos Estados Unidos, cidades, né, por exemplo, como Detroit, que eram muito violentas, muito grandes, as fábricas passaram a transferir-se para a Ásia, as cidades minguaram, algumas caíram a população até a metade. E hoje, um dos problemas é a desindustrialização nos países desenvolvidos. Vamos anotar a dica? Então, olha só. Um dos impactos do toyotismo é a desconcentração da produção. Isso gerou a desconcentração industrial em nível global. Só que nos países desenvolvidos, a desindustrialização
o desemprego tecnológico e, tchararam, dica de ouro, desmetropolização. Como assim? Como as indústrias estão se desconcentrando para a Ásia, as cidades passaram a minguar, principalmente porque, como muitos empregos desapareceram, a população procurou outros locais para se instalar. Então, a desurbanização não chega a ser esse nome, tá? É desmetropolização. As grandes metrópoles minguaram, não desurbanizaram. Elas estão ligadas a qual processo mesmo? Desconcentração industrial. Fechou! E para finalizarmos, lembre-se, o toyotismo ele tem algumas características que, além da acumulação flexível, descentralização, a alta robotização, o just-in-time. Como assim? Just-in-time, ele pode ser duas coisas, tanto a possibilidade de personalização da mercadoria para você, porque como eu produzo na hora o just-in-time, eu só produzo sob demanda. Então vamos anotar mais essa. Toyotismo tem tudo a ver com a produção sob demanda, que é o just-in-time. Como assim? Você fala, senhor Toyota, quero 1000 picapes cor-de-rosa com bolinhas roxas e um belo raio amarelo. Se você combinar, pagar o preço que fica a produção, você terá a sua picape sob medida. Como a produção é só sob demanda, é possível que tenhamos a personalização da mercadoria. Outra característica fundamental, que o just-in-time colabora para evitar crise de superprodução. Lembre de uma dica. A crise de superprodução não é a que produz demais. Há o desejo de consumir, mas há muito desemprego, há muita pobreza e não conseguem consumir. Há o desejo, mas não conseguem. A crise de 29 foi as duas coisas. Produziram demais e tinha muito desemprego e o consumo foi de menos. Então, além de evitar a superprodução, fique atento nesta dica. Você fala que está o just-in-time diretamente ligado ao capitalismo financeiro. Como assim? É muito fácil e vamos fechar o raciocínio falando exatamente dessa característica. Pessoal, o capitalismo financeiro, você já sabe que é aquela união do capital industrial com o capital bancário. Imagine que a Toyota, no ano de 2020, ela tinha 1 bilhão investido em capital produtivo. Olha o nome. Capital produtivo, é o capital, dinheiro para reinvestimento que você coloca para produzir mercadorias. Só que aí, 2021, a demanda global, suponhamos que ela diminuiu pela metade. E aí, ele só vai ter que investir 500 milhões, só isso, né? Percebeu? Ele vai investir metade do valor que ele tinha. Esse outro valor, 500 milhões, que não está investido diretamente na produção, capital produtivo, ele vai ficar parado? Me responda. Hoje, você sabe que com o mercado financeiro e as possibilidades de ganho nas bolsas de valores, seria insensato fazer uma coisa dessa. Então, o montante de investimentos das grandes corporações, se não são investidos diretamente na produção, capital produtivo, são convertidos para capital especulativo, capital de investimentos, e são compradas ações e feitos investimentos na bolsa. Se precisar de mais capital, novamente esses recursos são realocados na produção. Pessoal, então é isso aí, ficamos por aqui.
Cara, muito obrigado pela sua atenção. Vai lá, inscreve no nosso canal, vai ajudar bastante nós podermos distribuir e proliferar o conhecimento. E claro, cara, clica no sininho, porque aí você vai receber as notificações de nossas aulas novas, então tem muita coisa legal para você. Além de muitas novidades em geografia e atualidades, teremos muitas aulas de história, muitas dicas e nossas lives. É isso aí. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!